tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Cálculo, né? Nós cobrimos a parte introdutória da integração, né? A relação entre derivadas e integrais está no nosso vídeo lá nos apêndices, né? Com o Teorema Fundamental do Cálculo. Nós aprendemos a calcular algumas integrais, porém apenas aquelas mais simples, né? Aquelas para as quais muitas vezes nós até temos na memória as respostas, né? As antiderivadas de tais funções. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a série de técnicas de integração. Algumas técnicas que nos permitem avaliar algumas integrais, né, que não são tão fáceis assim, não estão tão ligadas na nossa memória, né? Não fazem parte daquela tabelinha padrão que muitas vezes a gente acaba guardando, né, na memória, tá? Então, hoje nós vamos começar, a primeira técnica que nós vamos conhecer é a integração através de um método chamado substituição, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, técnicas de integração, parte 1. Até lá! Pois muito bem, pessoal, a premissa, a ideia aqui é que nem sempre é fácil calcular uma integral, nem sempre é fácil obter uma antiderivada para uma determinada função, né, que aparece ali no integrando da integral. Então, como eu disse, aquelas várias integrais que a gente lembra de cabeça, né? A integral de x ao quadrado, tem uma regrinha lá que a gente lembra rapidamente, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x, enfim, tem dessas, mas nem sempre a gente vai se deparar com funções muito simples, né? Então, algumas técnicas existem e elas podem ser utilizadas para encontrar essas antiderivadas de funções um pouco mais chatinhas, um pouco mais complexas de maneira prática. E, em geral, a base dessas técnicas é tentar modificar a função que aparece no integrando de modo que se assemelhe a alguma daquelas que a gente conhece mais facilmente, tá? Então, a primeira técnica que nós vamos conhecer é a chamada regra da substituição. Então, você tem uma função que aparece aqui no integrando, tá? Uma função f de g de x, g' de x. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso significa, tá? Então, eu tenho uma função u qualquer e eu digo que essa função u ela é igual a essa função g de x que aparece aqui, tá? E essa função ela é diferenciável, ela possui uma derivada dentro ali do domínio, no intervalo o qual você está avaliando aquela integral. E eu estou dizendo também que f é uma função contínua dentro desse mesmo intervalo. Então, vale isso aqui, ó. Então, a nossa integral, ou o tipo de integral a qual a regra da substituição se aplica, é uma integral onde você tem algo como uma função composta aqui, tá? Uma função de uma outra função, e aquela função mais interna, né, a g de x aqui, eu consigo reconhecer que dentro do integrando aparece a sua derivada. Uma função derivada daquela função mais interna ali, tá certo? Então, com os exemplos, eu imagino que isso vai ficar mais claro, tá? Mas a ideia é essa, eu tenho ali dentro do integrando uma determinada função e eu consigo de cara reconhecer que também ali no integrando aparece, de alguma maneira, a derivada dessa função mais interna aqui, tá certo? Então, o que é que a gente faz? A gente cria uma nova variável, uma variável u, que na verdade essa variável reflete exatamente as características, né, dessa função mais interna. A gente diz que existe uma função u que é exatamente igual a g de x. Então, se eu tenho u igual a g de x, quanto vale um du? Uma pequena variação nessa variável u aí, uma pequena variação em u. Se você lembra lá da nossa aula derivadas e diferenciais, e se não lembra, eu vou deixar o card em algum lugar aqui do vídeo para te direcionar para esse vídeo do qual eu estou falando, né? Isso aqui, essa pequena variação em du é igual a derivada du em relação a x dx, sendo que esse u é a própria aqui
g de x, tá? Então, esse du é o mesmo que a derivada, né, o g' de x dx, que é exatamente, né, o que aparece nesse trechinho aqui. Então, se eu chamo g de x de u, dessa nova função, que eu estou tratando função, variável, tá? Entenda que é variável, a variável dependente, tá? O y, como a gente chama, tá? Então, se eu estou dizendo que g de x vale u, g' de x dx está aqui, vale u du, uma pequena variação nessa variável, no caso a variável dependente, u, tá? Então, eu posso reescrever essa integral aqui dessa forma, a integral de f de u du. E aí eu resolvo essa integral, que supostamente deve ser mais simples do que a que eu tinha antes, do que essa função aqui. Tá bom? Então vamos agora fazer alguns exemplos e tentar aplicar essa ideia, tá certo? Então olha só, nossa primeira função exemplo aqui é essa. É a integral indefinida, no caso, então só estou querendo encontrar um antiderivado para ela. A integral de 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Para que eu aplique a regra da substituição, eu espero encontrar algo nesse sentido. Eu quero uma função, né, em geral uma função composta aqui, onde eu consigo enxergar que a quantidade que eu tenho aqui, a função mais interna, tem a sua própria derivada aparecendo ali. Será que isso acontece nesse caso? A resposta é sim. Por quê? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 1 mais x ao quadrado. E qual é a derivada de 1 mais x ao quadrado, né? Se eu fizer aqui uma derivada de 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é a derivada de 1 mais a derivada de x ao quadrado. A derivada de 1, a derivada de uma constante, isso aqui é zero, e a derivada de x ao quadrado, 2x, tá? Então, ó, eu tenho 1 mais x ao quadrado aqui dentro, mas a derivada de 1 mais x ao quadrado é igual a 2x, que também aparece aqui, tá certo? Então, esse é um caso clássico em que eu posso aplicar a substituição, fazer a regra da substituição. Então, vamos só trocar a cor aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa nova variável u, que vale 1 mais x ao quadrado. E quem é o du, então? O du vai ser a derivada de 1 mais x ao quadrado vezes o dx. Tá? Então, nós temos que du é igual a essa derivada, eu já calculei, é o 2x. Então, du é igual a 2x dx. Tá? Então, ó, veja que ele aparece aqui. 2x vezes dx. Então, essa integral aqui, tá? Que eu vou reescrever como sendo raiz de 1 mais x ao quadrado 2x dx, ela pode ser reescrita, né? Eu posso reimaginar essa integral como sendo, na verdade, o quê? A integral da raiz de u, porque eu chamei u, né, de 1 mais x ao quadrado. E o 2x dx é o du. E essa integral aqui é mais simples, eu sei resolver essa integral em comparação com essa aqui, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa também, né, que é a integral de u, quase vinha um x aqui, u elevado a 1 meio du, tá bom? Então, o nosso esforço agora é calcular essa integral para a qual existe alguma regrinha bem mais simples, tá? Então, a integral de u elevado a 1 meio, se você assistiu nossas aulas anteriores, né, a integral de u elevado a 1 meio du é o mesmo que u elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. Então, nós temos u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que é o mesmo que 2 vezes u elevado a 3 meios sobre
3. E aí eu posso, né, agora retornar, trazer de volta a variável x, que era aquela que eu estava trabalhando no início, tá? Só lembrando que u vale o quê? 1 mais x ao quadrado. Então, a integral, né, a integral de 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx é igual a 2 vezes u elevado a 3 meios sobre 3, sendo que agora eu vou trazer de volta o u, que vale 1 mais x ao quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa integral. Opa, o professor já ia cometendo um erro aqui em não colocar a constante de integração, tá? Se é uma integral indefinida, é uma antiderivada, a gente tem que colocar ali a constante de integração no final. Tá certo? Então, esse é o espírito da regra da substituição. Nós precisamos identificar ali no integrando a presença da derivada de uma função que já aparece ali no integrando. Tá bom? Então, essa é a maneira da gente utilizar a substituição. Então vamos lá, vamos ver mais alguns exemplos, tá? Aqui eu tenho a função x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Não há alguma regrinha que eu conheça que me ajude a me livrar, digamos assim, dessa integral, tá? Então eu preciso usar uma das técnicas, no caso a substituição. Vou fazer a seguinte substituição aqui. Eu vou chamar de u a porção x à quarta mais 2. Por que isso? Veja só. Porque se eu quiser encontrar o du, eu tenho que fazer a derivada de x à quarta mais 2 vezes dx. E isso aqui, qual é a derivada de x à quarta mais 2? É a derivada de x à quarta, 4x ao cubo. A derivada de 2 vale 0, vou nem colocar aqui, vezes dx. Então, olha só o que apareceu aqui. Eu tenho x ao cubo vezes dx, que aparece aqui dentro. X ao cubo dx. Porém, ó, tem esse 4 aqui. O que eu faço com ele? Ora, ele está multiplicando aqui, eu vou passar para cá dividindo, de modo que du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. E aí eu vou fazer, né, a substituição aqui de fato. Então eu tenho cosseno de quê? X à quarta mais 2 é o que eu chamei de u. Então cosseno de u. X ao cubo dx é a mesma coisa que du sobre 4. Então essa integral se torna 1/4, esse 4 aqui sai da integral, né? Da integral do cosseno de u du. Então agora essa integral eu conheço, essa integral é fácil de resolver. Isso aqui é 1/4. A integral do cosseno é o seno. É 1/4 do seno de u, né, mais uma constante de integração, e aqui eu retorno a minha variável inicial, eu retorno para o x, tá? Então é 1/4 do seno de quem é u? X à quarta mais 2, mais a constante de integração. Beleza? Então, tá aí mais uma integral resolvida usando essa técnica, né, a regra da substituição. Vamos para mais uma. Essa integral aí, ela aparece na nossa fisicoquímica, né? Eu tenho a integral de 1 sobre V menos NB, onde esse V seria um volume, N uma quantidade de matéria, e esse B é uma constante de Van der Waals. É uma constante de Van der Waals, tá bom? E nós queremos fazer essa integral aí, não sei como resolver de início, então quer dizer que eu tenho que recorrer a alguma técnica específica de integração, no caso, a substituição. E eu vou chamar de U agora a porção V menos NB, onde faz com que o du, né, seja V menos NB, derivado,
dv. Tá bom? Então, nosso du vai se tornar a derivada aqui do volume, é só o volume, dá 1. Derivada de NB, 0. Porque o N é a quantidade de matéria e essa constante, como o nome sugere, eu estou considerando constantes. Então, o du é igual ao próprio dv. Então, a nossa integral substituída aqui será simplesmente a integral de 1 sobre o du, que essa é bem tranquila de resolver. Essa aqui é o ln de u, né? Mais uma constante de integração, e aí a gente pode retornar à função inicial, então a 1 sobre v menos nb dv, essa integral é igual ao ln de v menos nb mais a constante de integração. Tranquilinho até aí? Joia, né? Substituição bem simples. Temos mais um exemplo ainda. Uma integral agora de uma função exponencial. Né? Eu tenho a exponencial de menos ΔE sobre kt vezes ΔE sobre kt ao quadrado. ΔE é variação de energia, né? É uma variação de energia. K é a chamada constante de Boltzmann, alguém que nós vamos falar muito daqui para frente. T é a temperatura. T é a temperatura, tá certo? Então, olha só, eu tenho a exponencial de menos ΔE sobre kt e aparece aqui ΔE sobre kt ao quadrado. Tá? Então, há aqui a derivada de uma função que aparece no integrando. Como assim? Nós vamos fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar de u, né, o nosso u, vai ser o menos ΔE sobre kt. Quem é o du? Du é a derivada de menos ΔE sobre kt dt, tá? Então, para fazer essa derivação, né, tudo que é constante pode sair, o ΔE sobre k, e você tem a derivada de 1 sobre t dt. Derivada de 1 sobre t é a mesma coisa que a derivada de t elevado a menos 1, tá? Então, o nosso du vai ficar com menos ΔE sobre k, derivado de t a menos 1, menos 1, t elevado a menos 2 dt. Nosso du vai ficar assim, ó, ΔE sobre kt ao quadrado dt, que é exatamente essa porção aqui, ó. ΔE sobre kt ao quadrado vezes dt. Então, a nossa integral substituída é simplesmente exponencial de u du. Tá? Ficou bem tranquilinho, né? Bem facinho, porque a integral de um exponencial é a própria função exponencial. É simplesmente e elevado a u mais uma constante de integração. E aí a gente pode, né, voltar à integral inicial e à variável inicial, que no caso era a nossa temperatura. dt, isso aqui é igual a exponencial de menos ΔE sobre kt mais a constante de integração. Tá joia? Então, tá aí uma série de exemplos com a nossa integração utilizando a substituição. Bom, um outro aspecto, né, da nossa regra da substituição é quando nós precisamos calcular a integral dentro de um limite. Né? Então, eu quero a área abaixo da curva de uma determinada função. O modus operandi de resolver a integral é basicamente o mesmo. No entanto, já que a gente está substituindo alguma função ali dentro, os limites de integração eles vão ter que mudar.
tá certo? Então, né, assumindo aquelas mesmas coisas, né, eu tenho uma função contínua, g' de x, num dado intervalo AB, né, e eu tenho uma função que está, a função f está no domínio aí da função g de x, então, a integral definida, agora eu tenho os limites de integração, pode ser substituída da mesma forma que a gente viu até agora. Porém, ó, os limites eles têm que ser, digamos, submetidos àquela mesma alteração. Tá? Onde tem g de a, que é o limite inferior, g de b, que é o limite superior, você pense nisso aqui como u de a, u de b. Tá? Então eu tenho que passar esses limites de integração dentro dessa função u aqui. Tá? Um exemplo, eu espero, vai deixar tudo mais claro. Tá? Então veja que eu tenho agora uma integral que ela é uma integral definida. Então ela é integral dentro de um intervalo, de 1 até o número e, de ln de x sobre x. Vou usar a substituição aqui? Vou. Por quê? Porque se eu definir u como sendo ln de x, quem é o du? É o ln de x, a sua derivada, dx. O du vai ser, qual é a derivada do ln? 1 sobre x dx, que aparece aqui. 1 sobre x dx. Tá certo? Então essa nossa integral aqui, ela é a integral de, olha só, u, que é o ln de x, du, que é 1 sobre x dx. Mas se eu tenho limites de integração aqui, ó, isso aqui tem que ser u no número 1, u no número e. Eu tenho que aplicar os limites de integração, né, o limite inferior e superior, dentro dessa minha nova função aqui, a minha função u. Quem é a função u? É o ln de x. Então, essa nossa nova integral aqui passa a ser ln de 1 aqui embaixo, ln de e aqui em cima. Tá certo? Porque o ln foi quem eu defini como sendo essa função u. Então, essa integral ela passa a ser o ln de 1 é 0, o ln de 1 da função, ou da integral aqui de u du. Tá certo? E ao fazer isso, ao fazer essa substituição também aqui nos limites de integração, eu não vou precisar mais fazer aquela etapa de voltar para a função inicial. Isso não é mais necessário. Eu posso simplesmente resolver a integral de u du como se ela fosse a integral de x dx, né? Como se fosse essa integral aqui. Tá? Essas letras, elas não têm um significado em especial. Tá? X e u são exatamente a mesma coisa. Então a gente resolve essa integral como eu posso esquecer o ln, esquecer o x. Eu resolvo a integral de u du. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. A nossa integral de u du de 0 até 1 é igual, isso aqui é u elevado a 1, então essa integral é u elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, porém de 0 até 1. Então isso aí se torna u ao quadrado sobre 2, de 0 até 1. Então isso aí é 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, ou seja, eu estou aplicando a antiderivada nos limites de integração. 1 ao quadrado, 1 dividido por 2, né? Isso aqui é 1 meio, menos 0 ao quadrado dá 0, toda essa parcela aqui dá 0, então essa nossa integral é simplesmente igual a 1 meio, tá? E esse resultado é o mesmo dessa integral aqui, então a integral de 1 até e de ln de x sobre x dx vale 1 meio, tá certo? Então eu apliquei a substituição e eu não precisei eventualmente voltar para o x, tá certo? Calculo, encontro o valor da integral que eu tinha lá no início, tá certo? Então quando os limites de integração estão aí presentes,
o cálculo da integral se torna, a meu ver, ainda mais tranquilo, ainda mais fácil, tá certo? Então, alguns exemplos aí com os limites de integração. Veja só, voltou aqui a mesma integral do caso anterior. É porque eu quero resolvê-la agora, né, fazendo essa volta, né, voltando para... vou substituir e voltar para o ln na sequência. Né? Então, vou fazer a mesma substituição, u é o ln de x, du se torna 1 sobre x dx, exatamente como eu acabei de fazer no exemplo anterior, tá? Que na verdade é o mesmo. Então, essa integral de 1 até e do ln de x sobre x dx é igual à integral de u du. E eu não vou mexer aqui nos limites de integração. Vou manter aqui 1 até e, tá? Apenas para eu lembrar que é uma integral definida, tá certo? Continuo calculando essa integral, e isso significa que eu tenho a integral de u ao quadrado sobre 2, como a gente viu antes, de 1 até e. No entanto, nesse ponto aqui eu tenho que lembrar, opa, eu não mexi nos limites de integração, isso aí está errado. Tá? Então, nesse ponto eu tenho que voltar. Eu tenho que reescrever o u, ou ressubstituí-lo, de volta para a função que eu tinha antes. Então, na verdade, isso aqui é a integral de ln de x ao quadrado sobre 2 de 1 até e. Tá certo? Por quê? Porque eu defini o u como sendo ln de x. Tá bom? Então, isso aqui se torna o ln de e ao quadrado sobre 2 menos o ln de 1 ao quadrado sobre 2. Então, ln de e vale 1, 1 ao quadrado sobre 2, menos o ln de 1 vale 0 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado, 1 sobre 2, 1 sobre 2. 0 ao quadrado sobre 2 dá 0, então nossa integral vale 1 meio, exatamente como no caso anterior. O resultado é absolutamente o mesmo, tá? Mas nesse caso aqui, lembrem que se eu não mudar os limites de integração, eu sou obrigado a trazer de volta a função que eu tinha no início. Se eu converter aqui os limites também para essa nova, aplicando essa nova variável, aí basta se preocupar em resolver a integral com no caso com o u, tá certo? Tranquilinho, entendido até aí? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, assiste de novo, tá? Não deixa passar com dúvida, tá certo? Mais uma função aqui que eu vou resolver por substituição, né? Eu vou chamar de u a porção 3x mais 1, o que faz com que o du seja a derivada de 3x mais 1 dx. O nosso du será a derivada de 3 vezes x, é simplesmente 3. A derivada de 1 é 0. Então, du vale 3 vezes dx. Ou, em outras palavras, né? Du sobre 3 é igual ao dx. Tá certo? Então, a nossa integral ela vai ficar a integral de u de 1, u de 2, de 1 sobre u, vezes o dx, ele é o du sobre 3. Então, du sobre 3. Tá certo? Então, esse 1/3 vai embora aqui, sai da integral. Eu tenho 1/3 de u do número 1. Quem é u? É 3x mais 1. Então, se eu substituir o x por 1, você tem 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E aqui em cima é u para o número 2. Se eu substituir o 2 aqui dentro, né? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, é 1/3 da integral de 4 até 7 de 1 sobre u du. Então, essa integral, tranquilinha de calcular, conheci de cor, né? Isso aqui é 1/3 de 1 sobre u
é o ln de u, porém avaliado de 4 até 7. Então a nossa integral será igual a 1/3 de ln de 7 menos ln de 4. Ou, se você quiser reescrever, 1/3 do ln de 7 dividido por 4. Tá? E vocês aí que têm alguma calculadora científica na mão, façam, por favor, esse cálculo. Tá? Então, assim se utiliza a integração por substituição. A primeira técnica que nós vamos aprender para resolver integrais que não são aquelas mais óbvias. E fizemos exemplos com limites de integração, sem limites de integração. E eu espero que ajude vocês a lidar melhor com esse tipo de integral. Tá bom, gente? Então, teve dúvida? Pode deixar nos comentários alguma sugestão, alguma palavra para melhorar aí as nossas aulas, são sempre bem-vindas. Nos próximos vídeos, nós vamos lidar com as outras técnicas, integração por partes, trigonométricas, frações parciais. Tá joia? Então, por hoje era só. Desejo a vocês aí ótimos estudos e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.